Esse é o terceiro episódio da série Conexão e Networking. Dentro da assistência farmacêutica, nós estamos muito conectados a processos. Uma farmácia que não tem processos não funciona. Processos, e agora nós estamos entrando muito dentro de uma canalização de ter protocolos dentro da assistência farmacêutica. Então nós temos os processos internos, mas nós temos protocolos institucionais que conectam a assistência farmacêutica dentro da governança institucional. Então, tudo aquilo que está relacionado ao uso de materiais e medicamentos precisa ter um protocolo institucional, porque todo mundo vai saber qual é o fluxo da liberação de um medicamento, do uso assertivo de um material de alto custo, de uma OPM. Então, nós estamos aí caminhando para avançar dentro dos processos da assistência farmacêutica. Como que você, hoje, entende, até pensando na experiência que você traz muito aqui dos processos seletivos, do que vem do mercado, uma análise de como os profissionais estão, como que você vê hoje que precisa conectar ali qual é a hard skill e as soft skills mais assertivas para que o farmacêutico esteja bem colocado dentro da posição de construir e consolidar processos e protocolos na assistência farmacêutica. Para que ele não tenha só um papel de gerente. Eu sou gerente da farmácia. Eu sou o coordenador da farmácia. Não. O que precisa para ele ser o protagonista mesmo, para ele ser a pessoa que chega e vai fazer a diferença dentro de uma instituição. Perfeito. Primeira coisa, ser gerente e ser coordenador é um cargo. Exatamente. É sobre isso, né? Então pode ser que você seja o gerente ou o coordenador e no fundo você não está influenciando, interferindo na vida de ninguém. Pelo contrário, as pessoas estão te vendo, olha o chato vindo, né? E o farmacêutico, infelizmente, algumas vezes carrega isso. Ele é o burocrata, ele é a pessoa que está sempre pedindo e obrigando algum papel. A carta. É não padrão. Cadê o documento do não padrão? Mas, enfim, não tem problema o farmacêutico ser reconhecido por isso, né? É o burocrata. É um problema ele ser somente reconhecido por isso. Isso é o problema. Você criar processos, você implantar protocolos que levam uma melhoria na cascata inteira da instituição, mostra o seu real valor. Não é somente um documento, não é somente mais um papel. Precisa, dentro de uma instituição, gente, precisa fazer sentido para todos os stakeholders, para todos os pares, o quanto aquele documento ele é importante. Mas se o próprio farmacêutico não tiver a clareza do porquê ele está fazendo aquele processo, você entende que ele não vai sensibilizar ninguém quanto aquilo? E quando a gente para pensar nas habilidades que ele precisa ter, seja tecnicamente ou seja comportalmente, se ele não tiver a clareza, eu vou pegar um exemplo simples, tá bom? Vamos pegar um exemplo, eu acredito que hoje está muito na moda falar farmacêutico clínico, né? Então eu vou pegar um exemplo que a gente ouve muito, que é abrir uma farmácia clínica, ter uma farmácia clínica dentro de um hospital, e a partir daí eu vou discorrer sobre essas soft skills e essas hard skills, processos e protocolos. Dentro de uma instituição, farmacêutico fala, vamos ter um setor de farmácia clínica. Antes de ter um setor de farmácia clínica, a gente precisa pensar, peraí, o que a minha instituição precisa estar preparada? A minha instituição, ela está bem organizada com relação à padronização dos insumos? Porque se não existe uma organização entre padronização dos insumos e atendimento de prescrição médica, você já tem um problema na criação da sua farmácia clínica. Então, esse é o primeiro processo que eu tenho que parar e olhar. Qual que é o meu processo de padronização na minha instituição? Por que eu estou falando da padronização? Porque a padronização de insumos envolve muitos setores. Envolve a farmácia, envolve o setor de compras, envolve a própria equipe médica que está pedindo a padronização. Então, é um lugar onde a gente vai parar e discutir custo-benefício de padronizar ou despadronizar um item. Não, Aline, está tudo bem, dentro do meu hospital tem padronização, tem fluxo logístico funcionando. Então, eu mapeei processos essenciais para que o meu processo de farmácia clínica funcione. Então, a primeira coisa que o farmacêutico tem que ter de habilidade técnica é ele tem que conseguir avaliar o macro.
Então, ele tem que ter a capacidade de sair dele fazendo, ir para a terceira pessoa e olhar o que está todo mundo fazendo. Opa, peraí. Isso funciona bem na logística, isso está bem ali, ok, isso está ok. Eu estou avaliando o processo. Se o farmacêutico não tem essa habilidade de avaliar o macro, eu já tenho um problema aí. Eu preciso desenvolver isso nas minhas hard skills. E nas minhas soft skills, novamente, comunicação. Porque se ele não tiver essa clareza de informação, porque que ele está avaliando os processos de logística, compra e padronização, e qual é o maior objetivo dele de abrir uma farmácia clínica, ninguém vai comprar a ideia dele. Então, eu quero ter um setor de farmácia clínica porque eu quero, ou porque a ONA pede, ou porque a JCI pede. Não, gente. A farmácia clínica é o lugar onde vai criar protocolos robustos na instituição para fazer uma avaliação farmacêutica com qualidade, que vai levar a segurança ao paciente, vai diminuir o custo daquela instituição. Se eu tenho um farmacêutico avaliando criticamente um antibiótico, por exemplo, suspendendo um antibiótico que seria utilizado em longo prazo, entende que eu estou diminuindo o custo da minha instituição? Farmacêutico que quer se fazer dentro da instituição o seu protagonismo, mostrar a conexão e o network e ser um decisor, ele tem que querer olhar processos e processos de uma maneira macro. E aí, a partir do momento que eu consigo avaliar processo, eu vou fazer o quê? Eu consigo escrever os meus protocolos. Escrever protocolos. Cara, se você não sentar a bunda na cadeira e estudar, não vai fazer nada. Esquece. A primeira coisa é discutir internamente o que especificamente eu quero escrever de protocolo. Quais são os principais protocolos que vão impactar na minha instituição? Aí eu tenho que conhecer o quê? O perfil clínico da minha instituição. Mais uma vez, desenvolver habilidade comportamental de comunicação. Mais uma vez, eu tenho que entender clinicamente as unidades onde o paciente está inserido. Então, a todo tempo, o farmacêutico que quer ser esse decisor e implantar protocolos, processos com qualidade, ele vai todo o tempo estudar e desenvolver a sua habilidade de comunicação. Eu vou ser muito repetitiva aqui hoje em falar sobre comunicação. Porque sem comunicação, a gente não vai gerar conexão network em nenhum lugar onde nós estivermos inseridos. E aí, pensando em processos, protocolos institucionais, toda essa criação, eu vou estar de acordo com a governança do meu hospital. Mas algo muito importante. Você conhece a governança do seu hospital? Você sabe se o hospital está indo para a direita, se o hospital está indo para a esquerda? Por que nós falhamos ao apresentar os nossos projetos para a alta administração? Porque nós não estamos inseridos no planejamento estratégico. E além de não estar inserido no planejamento estratégico, a gente minimamente não se faz presente para ser incluído no planejamento estratégico. Se a gente para pensar na nossa realidade hoje, como Farminova, e empresa que roda no Brasil, nós já tivemos instituições que o farmacêutico não estava no planejamento estratégico. É a primeira pontuação. E quando nós saímos daquela instituição, o farmacêutico mandou mensagem para a gente. Gente, estou participando do planejamento estratégico da instituição. Porque nós auxiliamos aquela farmacêutica a mostrar o real valor. Ela, excelente farmacêutica, ela resiliente. E muito conhecimento técnico ela tinha, porém, faltava aquele plug, sabe do quê? De como se fazer ser ouvida, como se comunicar realmente o real valor dela. E quando nós sentamos em uma mesa com todos os gerentes, e ela passou a apresentar todos os projetos, todo mundo olhou, peraí, tem muito ouro ali. E aí ela passou a ser incluída, inclusive, nas reuniões de planejamento estratégico. Então, quando a gente... Tem uma fala que eu recentemente usei até num dos eventos do SBRAF que nós participamos, que pessoas vêm antes de qualquer processo. Então, compete a nós, como farmacêuticos e gestores, porque a gente sai da faculdade de gestor, ninguém contou isso pra gente, mas essa é a verdade. Então, compete a nós, farmacêuticos, avaliar essas pessoas estão no lugar que elas deveriam estar? As habilidades estão de acordo com a função que ela cumpre? Porque muitas vezes alguns processos não dão certo porque a gente minimamente esquece de avaliar quem são aquelas pessoas que vão estar junto com a gente realizando aqueles processos. E além de tudo isso, pessoas são os amores da vida de alguém e nós todo o tempo cuidamos da vida de outra pessoa. E porque de fato a gente não cuida da vida não, a gente não cuida do amor dali, das pessoas que trabalham com a gente.
E quando eu falo sobre o ato de amor, não é de amar falar eu te amo, né? E aí, só dar um parênteses, quando a gente para pensar, e aí é a minha crença, em Jesus Cristo, existe amor maior do que aquele que ele tem por nós? E o que de fato nos impede de amar o próximo desse jeito? Né? E é isso, antes de processos, sempre devem vir pessoas. E a partir do momento que a gente consegue avaliar essas pessoas no seu lugar certo, de acordo com as suas habilidades, os processos que são construídos vão ter uma melhor linearidade. Consequentemente, eu tenho protocolos robustos sendo implantados dentro da minha instituição. E tudo isso dentro da governança da instituição, que é algo muito maior. E completando o que você disse sobre, né, amar o próximo, acho que eu acredito que como líderes, os líderes precisam ser munidos de transbordar atos de amor. O que são atos de amor? Você me trouxe um copo de água antes de começarmos. É um ato de amor, eu estou servindo outra pessoa do meu time. Atos de amor. Você está no seu melhor dia hoje? Você precisava mesmo vir trabalhar? Você não podia ter me ligado? Volta para casa. Hoje não é o melhor dia, você precisa cuidar da tua família. É um ato de amor. É uma coisa simples que você pode fazer pelo seu liderado, que você pode fazer pelo seu técnico de farmácia, pelo farmacêutico que você lidera. E aí no outro dia ele vai voltar com o melhor dele para entregar dentro da assistência farmacêutica. Ele vai ter a garra, ele vai comprar o seu projeto, ele vai comprar toda a sua visão de mundo, a sua visão de transformação dentro da assistência farmacêutica. Ele vai pegar aquele protocolo e vai fazer ser dele, ele vai tomar aquilo como posse e vai implantar. E vai fazer valer, e vai conversar com as pessoas, e aí a gente vai conseguir, de fato, trazer a mudança. De fato, salvar o amor da vida de alguém, que é aquele pacientinho que está deitado ali no leito esperando o medicamento chegar. A gente precisa, como líder, servir as pessoas dentro daquilo que nos compete. Às vezes a gente quer fazer coisas grandiosas e quer trazer, mas eu começo a transformação aqui, quando eu levanto da minha mesa e pergunto se você está bem. Quando eu te sirvo um copo d'água, quando eu falo para você, posso te ajudar a fazer isso? Juntos nós vamos fazer melhor. Quando eu enxergo que o outro está na dificuldade, eu falo, aqui não é o melhor lugar para ele. Porque tem farmacêuticos excelentes. E trouxe também uma fala na semana passada. Tem farmacêuticos excelentes que querem sair da drogaria e fazer clínica. Chega na clínica e ele não consegue entregar o melhor dele. Porque o melhor dele não é ali. Então, como líder, também é um ato de amor entender que a pessoa não serve para aquela função e falar, olha, você é melhor fazendo a função A. Vamos fazer um teste na função A ou permaneça na função A. Entregue o seu 100% aqui. Não tente fazer A e B, porque no B você não entrega o seu melhor. Então, são atos de amor, são pequenas coisas que nós, como líderes dentro da assistência farmacêutica, precisamos enxergar, conhecer, extrair o melhor de cada pessoa para conseguir entregar realmente toda a assistência farmacêutica, para implantar processos, para implantar protocolos. Não é só papel, não é só fazer, não é apenas isso. Ser um bom líder dentro da assistência farmacêutica, ser um protagonista, assumir o lugar de fala, ter uma visão 360 dentro da sua farmácia. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que a gente entrega isso. Então, eu acredito que a gente precisa multiplicar isso para todos que estão aqui compartilhando desse momento com a gente, dessa série. Bom, este é o fim de mais um episódio. Coloca aqui nos comentários o seu posicionamento, a sua opinião e ativa as notificações para não perder o próximo episódio. Até mais!